Domingo 19 de outubro. Verso para memorizar. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10, 14. O príncipe do exército do Senhor. Ouça Josué 5, 13 a 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Pergunta 1. O que esse texto diz sobre o contexto da conquista de Canaã? Israel havia acabado de cruzar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó, com seus portões completamente fechados. Naquele momento, o povo não tinha conhecimento de nenhuma estratégia de guerra. Mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares, como fundas, lanças e flechas, para enfrentar uma cidade fortificada, preparada para resistir a um longo cerco. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto enigmática. Não sou nem uma coisa nem outra. A resposta do visitante revela que ele não estava disposto a se encaixar nas categorias definidas por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, e sim se Josué estava do lado dele. Ouça Josué 5, 14 e 15. Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. 2 Reis 6, 8 a 17. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço,
e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Isaías 37:16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Pergunta 2. Quem é o príncipe do exército do Senhor? Embora a expressão príncipe do exército do Senhor ou comandante do exército do Senhor ocorra somente nessa passagem do Antigo Testamento, a combinação dos termos príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Nas Escrituras, a palavra exército pode se referir a tropas militares, aos anjos ou aos corpos celestes. O Cristo pré-encarnado apareceu a Josué não apenas como um aliado, não somente como o verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como o comandante do exército invisível, mas real, de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. A resposta de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do príncipe do exército. Ele é igual a Deus, e por isso Josué se prostrou diante dele como sinal de profundo respeito e adoração. Josué estava pronto para receber a estratégia de batalha para uma campanha militar que era parte integrante de um conflito muito maior, no qual o próprio Senhor dos Exércitos estava envolvido. Que conforto podemos e devemos obter sabendo que o príncipe do exército do Senhor está trabalhando em defesa do seu povo?